Queria começar com um filósofo da tecnologia, o professor Landon Wiener. Ele diz: as tecnologias não são simples meios para a atividade humana, que é muito comum a gente falar disso. É só um meio. São também poderosas forças que atuam para remodelar essa atividade e seu significado. Queria mostrar para vocês isso. Isso aqui é o site do Alexa. Ele faz uma medição praticamente diária das maiores audiências na internet. Se vocês repararem, por favor, reparem uma coisa. Nos 10 maiores sites de grande audiência da internet, alguns deles com mais de 2 milhões de usuários únicos dia, não existe uma única velha empresa da comunicação, Murdoch nem ninguém. Queria chamar a atenção da qualidade desses sites. Primeiro, os dois primeiros que se alternam, Yahoo e Google, são mecanismos de busca. Agora repare, todos os outros são repositórios, não são veículos de comunicação, são lugares onde o internauta posta a sua comunicação. Agora repare que essa mesma lista de 10 é uma coisa assim. Esses sites usam que tipo de tecnologia? Se você for ver, a maioria, tirando 2 deles, da Microsoft praticamente, todos os demais rodam em cima de tecnologia construída colaborativamente, código aberto e software livre. Vocês podem ver, está ali FreeBSD, Yahoo, Google Linux, Wikipedia Linux, Blogger Linux, Yahoo Japão FreeBSD, Facebook um arranjo sobre Linux, YouTube Linux. Ou seja, software livre, tecnologia colaborativa. O que eu estou querendo dizer? É que as tecnologias de informação e comunicação, elas alteram ou não a distribuição de poder? Essa é a pergunta que eu trago aqui para vocês. Por quê? Porque é o seguinte, eu sou adepto de uma concepção que a tecnologia não é socialmente neutra. Mas eu trago aqui a pergunta, se ela não é socialmente neutra em relação aos países, aos grupos sociais, se ela é inventada com algumas finalidades e permite que alguns se deem melhor que outros, eu pergunto para vocês, a tecnologia é neutra em relação ao gênero? Essa tecnologia que está aqui colocada? Aparentemente não é. Se a gente for ver os textos da Donna Haraway, a tecnologia não é neutra em relação ao gênero. Era muito comum no mundo dominado pela comunicação de massa, rádio, TV e jornal, a gente falar o seguinte: nós identificamos dominações, né, seja inclusive de gênero, no cenário do mass media, não no meio, mas nas formas e no controle de conteúdos. O problema é que na comunicação em rede eu tenho uma pergunta. As assimetrias de gênero, elas não estão embutidas nos códigos de comunicação, nos intermediários da comunicação, ou tudo isso é neutro? Para responder essa indagação, eu acho que eu trago mais indagações do que certezas. Eu traria, a gente precisa ver quais as características que diferenciam a comunicação digital em rede da comunicação controlada pelo mass media, né? E aí eu começo a seguinte característica. Será que dá para afirmar que a gente vive apenas uma evolução do mundo industrial? Ou será que a gente vive efetivamente uma revolução informacional, como pensam alguns pesquisadores? Que é uma coisa completamente diferente uma da outra. Porque é o seguinte, a revolução industrial não foi o acúmulo da melhoria do cavalo que se chegou à máquina. É um salto, é outra coisa. Se você está falando não como jargão, revolução informacional, você tem que tirar as consequências disso. Quais que seriam as bases dessa revolução informacional que afeta diretamente a sociedade e, obviamente, a sua comunicação? Uma das claras mudanças é que a lógica da reprodução foi substituída pela lógica da invenção. Você tem que inventar o tempo todo. Essa é uma lógica completamente diferente da lógica do mundo industrial. E ela se materializa no seguinte: a comunicação que vai se ganhando primazia não é a comunicação hierarquizada, é a comunicação enredada, é a comunicação em rede, que é muito antiga na humanidade, mas nunca teve primazia. As redes informacionais da tecnologia beneficiam esta forma de organização, rede, e comunicação, rede. Segundo, o computador não é uma máquina de processar, esse negócio é técnica, pode esquecer. Para minha filha, computador é máquina de comunicar.
Para ela, quando ela pensa em computador, ela pensa em Orkut, MSN, ela pensa em comunicação. Não quer dizer que o computador não seja também uma máquina de processar. Segundo, dentro dessas redes, que é feita por computador, com computadores, com máquinas de processar, você tem uma metalinguagem que transformou toda a produção simbólica da humanidade em 0 e 1. É uma coisa impressionante, é a base da convergência. Pode esquecer. Som, texto, imagem. Falado em alemão, grego, português ou tupi, vira ou encaminha por um único repositório, tudo é transformado em 0 e 1. Isso é uma brutal diferença do mundo analógico. Outra diferença, no mundo da TV e do rádio, nós não falávamos, tem uma radiosfera, uma telesfera. Não. No mundo dessa rede virtual, nós falamos ciberespaço, como se existisse um espaço, um não lugar dos fluxos de comunicação, e ele existe. Quando eu estou me conectado em alguns segundos com a Finlândia, ou com as mulheres da África, ou com o movimento feminista inglês, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou aonde? Eu estou aqui no local, mas o fluxo de informação está no ciberespaço, que é o espaço da interatividade, completamente diferente da comunicação de massa. É o espaço da multidirecionalidade. Eu posso falar de um para um, mas eu posso falar de um para todos e todos para um, e todos com todos. E por fim, é o espaço da linguagem digital que na web, uma invenção de 1990 do Tim Berners-Lee e sua equipe, a web, que não é a internet, a web é uma parte da internet, é o modo gráfico da internet, a web, ela se faz com hipertexto, que não é um texto contínuo, é um texto que permite você pular de um para outro, realizar pontes, ligações. O termo é ligações. Ou seja, a rede, ela fomenta práticas recombinantes. A rede fomenta a união daquilo que, desde o Renascimento, o capitalismo começou a separar. A ciência das artes. A rede digital, hipertextual, ela permite isso. Portanto, ela permite expandir uma outra subcultura que a gente chama de cibercultura. E essa cibercultura, ela trabalha com a seguinte forma: o digital, ele libertou os conteúdos dos suportes, o som se libertou do vinil, o texto do papel, a imagem da película, foi tudo para um único repositório. E, portanto, pega uma máquina de autoprocessamento com uma rede de alta velocidade que recombina tudo e as pessoas dizem, não copiem. A rede pode ser reconfigurada por suas usuárias. A história da internet é de recombinação e de reconfiguração, por favor. A internet nasceu de um projeto do Departamento de Estado americano, da ARPANET, na verdade da agência ARPA, e depois foi sendo abandonado pelos militares, que não conviviam com uma rede sem hierarquia absoluta, uma rede distribuída, e aí ela foi sendo reconfigurada pelos acadêmicos e pelas comunidades virtuais, particularmente dos hackers. Tais características alteram, portanto, essas que eu acabei de falar, profundamente a esfera pública. A esfera pública não é mais uma esfera pública somente dominada pelo jornal, rádio e televisão. É uma esfera pública interconectada. Ela não garantiria mais a diversidade que a outra esfera pública? Eu acho que sim. Por quê? Tem um professor, Yochai Benkler, que estuda isso, tem um texto brilhante que você pode baixar da internet, chama Wealth of Networks. Não tem em português ainda, é A Riqueza nas Redes. Você pode baixá-lo, são 500 e poucas páginas. Você baixa em PDF e depois você se convence que é melhor comprar. Aí,